de FMI, vamos das nossas manchetes do Brasil e do mundo para a nossa cobertura especial de hoje. A gente começa falando de guerra comercial. Vocês vão ver ao meu lado, então, um representante do Ministério das Relações Exteriores da China. Ele fez um pronunciamento hoje mais cedo. Ele fala, claro, em mandarim, mas eu trago para vocês o cerne do que veio no pronunciamento, então, do representante. Ele falava que se os Estados Unidos continuarem com essa guerra tarifária, a China continuará respondendo até o fim. Se quiser negociar, a porta está aberta. É o primeiro título que estampa a capa dessa transmissão. Se realmente quiserem negociações, devem parar de exercer pressão máxima e apostar em um diálogo baseado na igualdade, no respeito e no benefício mútuo. Isso foi o que disse o lado chinês. A sinalização entre os Estados Unidos e a China parece abrandar. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, ele próprio fez declarações que pareciam abrandar o assunto, e ainda Trump disse que eles chegariam a um acordo, e um acordo muito bom. Diante desse contexto, a gente traz os pormenores do desdobramento. Vamos passar pela nossa apuração. Isso não deve sair do campo das palavras tão facilmente, e a gente também vai passar pelo porquê, conforme as apurações de jornalistas que cobriram a última guerra comercial. Abordamos, então, a seguir as últimas declarações dos dois lados. Vamos passar por uma breve recapitulação. A gente que está acompanhando notícias, até para nós, é confuso. Afinal de contas, a gente abre a internet e, claro, agora a exceção do triste funeral do que vem com o Papa Francisco, era tudo sobre guerra tarifária. 1º de fevereiro, tarifas adicionais de 10% sobre produtos chineses, as tarifas totais iam para 54%. 25% depois, em 4 de fevereiro, sobre todas as tarifas de aço e alumínio. 2 de março vem o famigerado Dia da Libertação. O arancel, a tarifa universal de 10% sobre todas as importações e tarifas mais altas para 60 países. Para a China, então, nem se fala. Aço e alumínio elevado para 25% globalmente. Tarifa de importação da China em 2 de abril vai para 145% e em 9 de abril a China respondia aumentando as tarifas de 84% para 125% para os Estados Unidos. Em resumo, os números se tornaram estrambólicos, estratosféricos, aí a adjetivação fica a criatividade de quem está ouvindo, de quem está falando. Mas eles basicamente são um gesto que inviabiliza o comércio entre os dois lados, em grande parte. Nisso, a China, como a gente já cobriu em blocos anteriores, exporta muito mais para os Estados Unidos, do que os Estados Unidos exporta para a China. A balança comercial é muito desfavorável para o lado mandarim, e isso, claro, é parte do que colocou a China no que Scott Bessent, o secretário do Tesouro, chamou antes de os Dirty 15, os 15 mais sujos, os 15 onde os Estados Unidos entendem que o comércio é mais deficitário e menos vantajoso para os Estados Unidos. Existem outras questões, União Europeia e Canadá, que a gente focou especificamente nas coisas que dizem respeito à China. Agora, vamos abrir para o que o JP Morgan falou, e a gente começa com uma linha do que foi dito entre ontem e hoje, para pegar o que encapsula aí as últimas 48 horas desse debate, a movimentação que a gente cobre agora e que culminam nessa declaração que vem, então, das relações exteriores da China. Durante um evento do banco JP Morgan, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a guerra comercial é insustentável. Ele expressou esperança em uma desescalada das tensões, sugeriu que um acordo global poderia ser alcançado em 2 a 3 anos, mas enfatizou a necessidade de um reequilíbrio do comércio que beneficie a produção industrial dos Estados Unidos. Vocês veem aí Scott Bessent na tela. E quando a gente lembra também do Stephen Marmont e de outros conselheiros econômicos de Trump, precisamente a questão não é apenas econômica, mas uma reindustrialização dos Estados Unidos. A gente fez uma cobertura a fundo a respeito disso anteriormente aqui no canal. Vou pedir que quem estiver assistindo no corte, pedir que a produção coloque então ao lado para quem quiser clicar ali e conferir o outro vídeo. Logo após essa declaração de Bessent, o presidente americano Donald Trump disse que, isso foi a coletiva que a gente cobriu ontem, as altas tarifas impostas às exportações da China acabarão substancialmente reduzidas. Nas palavras dele, seremos muito simpáticos, eles serão muito simpáticos e vamos ver o que vai acontecer. Ele disse que a tarifa não será tão alta, não vai ser tão alta quanto 145%, mas que se manterá alta. A gente fez a cobertura completa, vocês podem conferir as palavras de Trump, mas basicamente ele falava que nós vamos chegar a um acordo e se nós não chegarmos a um acordo, nós vamos dizer qual é o acordo. We'll set the deal. Um tom de que eles tomarão essa ação unilateralmente se não houver, então, conversas. Essa sinalização sobre essa questão substancialmente menor de tarifas também trouxe algum otimismo em termos de mercados, em termos dos gráficos de quem acompanha finanças.
Como a gente destacou no começo da reportagem, a resposta do regime chinês não foi muito pacificadora. O Guo Jiakun, aquele que a gente viu no início, dizia então: a China não quer uma guerra comercial, mas não tem medo de enfrentá-la se necessário. Ele enfatizou que os Estados Unidos não têm apoios em suas disputas tarifárias e que cada vez mais países resistirão. Ele respondia a uma pergunta sobre os esforços diplomáticos chineses. E a gente pode, ainda assim, fazer um apontamento, fazer uma cobertura a respeito disso. A China tem buscado parceiros para resistir conjuntamente em meio a esse ambiente. Tentou a Austrália com um artigo de opinião do embaixador chinês no país, não conseguiu. Tentou os países da ASEAN, a comunidade dos países do sudeste da Ásia, conseguiu respostas variadas. É um lugar onde a China tem muita influência, em países como, por exemplo, Laos e Camboja e Vietnã. Entretanto, países que também têm um comércio expressivo com os Estados Unidos. Uma tentativa com o Japão também não saiu tão bem e houve pedidos para que a Coreia do Sul parasse de exportar itens para os Estados Unidos que contivessem terras raras da China. A gente também já cobriu terras raras a fundo anteriormente. Vocês podem procurar um corte chamado, tem na imagem de capa, corte crítico, nos vídeos aqui do canal, onde eu me aprofundo a respeito do assunto. Mas basicamente é outra medida retaliatória contra os Estados Unidos, esses minerais críticos para a indústria de defesa americana sendo cortados, e pediram também parceria da Coreia do Sul para restringir que produtos que contivessem terras raras da China fossem para os Estados Unidos. Ora, esse é o panorama diante do qual a gente se encontra. Se esse é o big picture, a gente agora vai sair do mural para ir para a miniatura. E eu quero falar com vocês a respeito do que dizem, então, repórteres que cobriram a guerra comercial anteriormente, em particular a Ling Lingwei do Wall Street Journal. E a gente resgata o seguinte: ela disse, cobrindo-se anteriormente, e o nome não é por engano, o nome dela é Ling Lingwei, e de fato ela foi criada na China, viveu na China durante boa parte da vida e é hoje então editora de China para o jornal Wall Street Journal, talvez o principal periódico de finanças do mundo, junto da Bloomberg, mas é o mais assinado em termos de número de assinantes dos Estados Unidos quando se fala de finanças, o segundo mais assinado do país. Cobrindo isso, ela publicou uma matéria também falando que o que se espera, ora, é que o orgulho e o ego possam prevalecer por um tempo. Explico. Segundo Ling Lingwei e o que vem no Wall Street Journal, o que acontece é que os chineses não têm o costume de pegar o telefone e ligar. Estão fazendo essa retórica e eles veriam isso como uma humilhação. Trump diz que está aguardando o telefonema. E ele, que também é uma pessoa de, normalmente, medir muito as palavras, bom, talvez não seja um termo preciso, mas uma pessoa com uma grande preocupação a respeito da sua posição de comunicação. E como um negociador, ele também tem utilizado a comunicação como um recurso na sua caixa de ferramentas. Isso torna para os dois lados o gesto de pegar o telefone e ligar primeiro delicado, segundo a análise de Ling Lingwei, editora do Wall Street Journal. O que ela traz para substanciar isso é a cobertura que ela fez durante a primeira guerra comercial. Então, trazemos à tona o que ela trouxe no início da semana, quando analisava o assunto. Ela escreveu: o presidente reclamou de sempre precisar começar o contato, Trump. Na época, ela perguntou às autoridades chinesas por que China não iniciava uma ligação, e a resposta foi: não é assim que trabalhamos. Ela citou ainda uma análise de Brian Spiegel, onde ela disse que mensagens oficiais recentes chegaram ao ponto de evocar a Guerra da Coreia, quando as tropas chinesas apoiaram a Coreia do Norte contra uma Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. Com esse tipo de retórica inflamatória e evocando conflitos onde os dois lados se enfrentaram e trocaram tiros no passado, bem, a gente vê como a disputa do orgulho começa a chegar num território onde ninguém quer pegar o telefone e conversar. Tem até uma curiosidade. Uma única vez na história recente, em décadas recentes, segundo a nossa apuração para trazer o retrospecto, foi que um líder chinês pegou e ligou primeiro para um líder americano. E qual que foi a ocasião? O 11 de setembro, quando o regime chinês ligou para o presidente George W. Bush para dar os pêsames. Ainda assim, percebam, o que a gente tem é que no registro chinês, no registro americano é que o líder chinês pegou e telefonou para os Estados Unidos. Entretanto, no registro da China, o que teria acontecido era que os americanos se manifestaram pedindo que ele ligasse, então ele ligou, o que é mentira. Mas no registro oficial chinês fica assim, para dar uma ideia de como essa questão se posiciona. Mais uma pincelada. A China diz que a porta está bem aberta, os Estados Unidos dizem que com certeza vão fazer um acordo, ninguém quer pegar o telefone e ligar um para o outro. A gente tem ainda o resgate de uma perspectiva que a gente cobriu anteriormente. O FMI registrava que, em meio ao Dia da Libertação e às prioridades tarifárias do governo americano, o PIB deve crescer menos.
o PIB mundial deve crescer menos. A gente fez a cobertura ontem, o corte também está aqui no canal. Além disso, uma pesquisa Reuters Ipsos revela que a aprovação dos americanos à gestão econômica do presidente Donald Trump, isso de hoje, tá? Caiu de 37% em relação aos 42% registrados após a posse em janeiro de 2025. Durante o primeiro mandato, variava entre 45% até uma maioria de apoio de 55%. Segundo a Reuters, então, junto com o Instituto Ipsos, 75% dos entrevistados temem uma recessão, 56% consideram as políticas econômicas muito erráticas. Essas preocupações, claro, também geram mais instabilidade, mais volatilidade quando a gente fala de mercados. Muito bem, fica então o registro, a gente aguarda o que segue adiante e fica também os bastidores, quem liga para quem. Aí, a gente até fala que o comentário é bom para o vídeo ir bem, você pode comentar quem você acha que telefona primeiro. Aqui o nosso trabalho é trazer a informação mais do que esse palpite, mas confesso que se fosse para falar palpite, eu mesmo também fico em dúvida. Perfeito. Vale a pena ressaltar também, antes da gente prosseguir, que unicamente na pauta econômica, para a gente também ter esse esclarecimento, porque o Trump tem publicado nas suas redes de aprovação recorde. E quando se fala exclusivamente da pauta econômica, de fato, a maioria das pesquisas indica um parecer não tão positivo. Na pauta de imigração é onde ele tem de fato disparado em aprovação histórica com a segurança na fronteira sul, para também ter esse adendo e deixar claro para o público. Muito bem, mas se a gente fala de China, agora a gente progride com o seguinte. Nós temos feito a cobertura da morte do Papa Francisco. Claro, uma situação triste para católicos, e toda vez que a gente fala do assunto como um gesto de respeito, deixamos nosso respeito também àqueles que são fiéis à Igreja Católica e que passam por um momento de consternação e luto. Feito esse adendo respeitosamente, a gente parte para discutir o seguinte. O Papa Francisco teve um acordo histórico com a China, um lugar onde a conversa sobre perseguição religiosa é ela mesma um debate muito amplo. A China tem recrudescido a perseguição religiosa no país desde 1999, e a situação era uma onde aqueles que professavam sua fé fora de organizações reconhecidas pelo Partido Comunista Chinês enfrentavam todo tipo de perseguição. Em algumas fés, quando a gente fala tanto de cristãos fora das organizações reconhecidas pelo partido, mas também praticantes de Falun Dafa, uma disciplina pacífica perseguida desde 99 por ali, ou muçulmanos uigures que em tempos recentes têm tido relatos terríveis de perseguição na província ocidental de Xinjiang, no oeste do país. Fato é que esse acordo do Vaticano permitiu que o Partido Comunista Chinês participasse de alguma forma da nomeação de bispos e reconheceu uma série de clérigos indicados pelo Partido Comunista. No cenário de perseguição religiosa e de tentativas do Papa Francisco para reconciliar a Igreja com Pequim, a gente passa no próximo segmento por qual é a perspectiva agora para cristãos na China, ao longo dos últimos anos, do que se trata a perseguição religiosa e como isso ocorreu, o que deve acontecer de agora em diante. Para discutir o assunto, eu vou receber a Manuele Coure, ela que é editora de China aqui no jornal Epoch Times Brasil e também escreveu matérias para o exterior. Eu começo com o seguinte, Manu, eu mostro aqui ao lado uma matéria que você mesma publicou, não aqui no Brasil, mas como correspondente, então, você que tem feito cobertura de China na América Latina para fora e também feito cobertura sobre perseguição religiosa, você falava sobre como o Partido Comunista Chinês buscava transformar as religiões. E em uma apuração de anos recentes, você falava sobre políticas de sinicização, uma tática do regime chinês para tornar as religiões mais alinhadas, em tese com a cultura chinesa, mas de fato não é com o Partido Comunista, segundo a sua apuração. Por favor, pode dar um overview, uma recapitulação para a gente de qual foi a situação dos cristãos nos últimos anos na China? Eles caem dentro da política de sinicização que você tem, a respeito da qual você tem noticiado? E ainda, o que a gente sabe sobre o acordo China-Vaticano? Era um acordo sigiloso, que informações você tem? É muito para a gente desdobrar, a gente pode ir um tópico de cada vez. Vamos lá, vamos com os comentários. Manu, qual a situação da perseguição com os cristãos na China? Marcos, então, o que acontece? Bom, a gente sabe toda a questão da perseguição religiosa que a gente tem ali dentro. Atualmente, a gente estima que tenha mais ou menos ali dentro do país 12 mil católicos. Estou trazendo o dado específico do católico, porque hoje a gente vai entrar na questão do Papa. Mas é interessante a gente notar que nos últimos anos, que se refere inclusive a essa questão da política da sinicização, além da tradicional perseguição religiosa que a gente tem do regime, que já dura décadas, que é a tortura das pessoas, inclusive pessoas, como a gente vê alguns relatos das pessoas infelizmente chegando a falecer em prisões chinesas, mas além disso a gente teve essa questão da política da sinicização. E por que isso é tão significativo? Porque além da perseguição tradicional que a gente já vê contra vários grupos religiosos ali dentro do país, a gente teve essa política que busca transformar por dentro as religiões.
Isso porque, explicando brevemente para o nosso público aqui, atualmente o regime aprova, digamos assim, 5 religiões oficiais ali dentro do país. Entre eles, a gente tem o catolicismo. No entanto, o que é aprovado realmente não é o catolicismo como a gente conhece. É um catolicismo transformado pelo Partido Comunista Chinês. É o catolicismo que está alinhado com essa questão da sinicização. O que seria essa sinicização? Seria o alinhamento das religiões a características chinesas. Só que aqui eu trago um detalhe para gente. Esse alinhamento dessas religiões a características chinesas, na verdade, não são as características chinesas, são as características do Partido Comunista Chinês, as características marxistas e socialistas. E uma questão que um exemplo ótimo que a gente pode perceber disso é a tentativa do partido de sinicizar o taoísmo. O taoísmo é uma religião chinesa, foi uma das religiões que foi a base de toda a tradição chinesa. Como que você vai sinicizar uma religião que já é chinesa? Isso não faz sentido. Então, claro, ali nessa reportagem, inclusive, eu trouxe vários especialistas, várias pessoas, líderes de instituições de direitos humanos, conversando comigo sobre essa questão da sinicização. Eu conversei também com o pessoal da Bitterwinter, que é uma das principais plataformas de direitos humanos, que fala sobre a questão da sinicização e muito ativo na questão de denúncias de perseguição religiosa, e eles comentaram realmente comigo sobre como, na verdade, toda essa questão da sinicização é alinhar as religiões aos princípios marxistas do partido. E dando um breve exemplo de como isso acontece, porque é difícil a gente compreender realmente como isso se aplica na vida cotidiana das pessoas. Isso se aplica porque, por exemplo, os papas, os padres e os bispos, por exemplo, que eles são escolhidos pelo partido, eles precisam antes passar por uma doutrinação, eles precisam passar por algumas escolas que são determinadas pelo partido e passar por todo um aprendizado ideológico. Depois, o partido vai escolher, vai aprovar essas pessoas que podem liderar essas instituições religiosas. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, a gente vê 2 nomeações para os católicos ali dentro do país, que são os católicos que eles aderem à igreja estatal, que é essa igreja aprovada pelo Partido Comunista Chinês, e a gente tem os católicos clandestinos. Esses católicos clandestinos são aqueles que sempre reconheceram o Papa como autoridade máxima, são aqueles que não reconhecem a intervenção do Partido Comunista Chinês. E só para a gente concluir essa questão de como funciona, para cada uma dessas religiões que são aprovadas pelo partido, eles possuem um órgão, que é um órgão religioso, que toma conta dessa religião e que se dirige diretamente para o Partido Comunista Chinês. No caso dos católicos, a gente tem a Associação Católica Patriótica Chinesa, que lidera, então, toda essa questão da escolha dos padres, dos bispos, como a gente comentou. Além disso, eles têm realmente orientado que tipo de conteúdo eles vão colocar ali, que tipo de conteúdo eles vão ter mesmo na Bíblia deles. Outra questão também, por exemplo, a gente tem visto a questão da retirada de cruzes, a substituição de imagens de Jesus Cristo, de Virgem Maria, por imagens de ditadores chineses, a colocação de slogans do partido, e até interessante porque tudo isso já vinha sendo relatado há muito tempo, a gente tem várias reportagens sobre isso, e a Comissão para a Liberdade Internacional dos Estados Unidos, no ano passado, eles publicaram um relatório muito extenso só sobre isso, falando da questão da sinicização e comprovando, trazendo várias provas sobre essa questão da retirada de imagens de Jesus, da retirada de cruzes das igrejas. Manu, mas ainda assim nesse contexto, o Papa então fez esse acordo com o Vaticano em 2018, renovado pela última vez em outubro de 2024. Claro que os detalhes são sigilosos, mas foi noticiado como uma tentativa de fazer, de bridge the gap, de conseguir fazer um contato entre aquela que era a igreja reconhecida pelo Partido Comunista e aquela que era a igreja, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o que a gente sabe desse acordo? A que grau ele dá, então, autonomia para o Partido Comunista Chinês de fazer, por exemplo, nomeações de bispos que sejam reconhecidas pela igreja? Claro que é muito opaco, mas você tem mais informação que possa esclarecer para a gente a respeito? Ou o que está publicamente disponível é tudo que a gente sabe até o momento? Marcos, perfeito. Antes só da gente continuar, eu gostaria de corrigir um erro aqui. Na verdade, são 12 milhões de católicos ali dentro da China. Só é importante a gente trazer essa correção aqui. Mas agora, respondendo ao que você acabou de me perguntar, o que acontece? Nas últimas décadas, o Vaticano não estava conseguindo ter influência ali dentro da China. Bom, é um regime fechado, a gente tem a perseguição contra católicos, seria normal que o Vaticano não conseguisse ter atuação ali dentro. Só que a gente viu uma mudança de postura com o Papa Francisco, porque a gente viu uma tentativa dele de aproximar e ter algum tipo de influência. Então, a gente teve a assinatura de um acordo entre o Vaticano e o regime chinês em 2018. Acontece que
esse acordo, ele foi bem criticado. Por que que ele foi muito criticado? Porque a tentativa deste acordo era fazer com que o Vaticano participasse da escolha dos bispos ali dentro da China e também reconhecer que o Partido Comunista Chinês, que a igreja do Partido Comunista Chinês, a Igreja Católica Estatal, que ela reconhecesse o Papa como autoridade máxima do catolicismo, coisa que não acontecia antes. Só que a questão é que isso, na verdade, esse acordo daria autoridade para o Partido Comunista Chinês para participar junto com o Vaticano da escolha desses bispos. E tudo isso veio porque, como eu comentei, o Vaticano não tinha realmente influência. Por vários anos, o regime estava fazendo o apontamento dos bispos ali dentro. Então, foi uma tentativa, eu acredito, talvez até justa, do Papa Francisco de aumentar a autoridade do Vaticano ali dentro. Só que, claro, a gente falando de um regime comunista, de um regime autoritário, as coisas elas não se desdobram exatamente como a gente prevê. Até um detalhe importante que você comentou, realmente esse acordo ele é sigiloso, e alguns representantes do Vaticano chegaram a comentar que é porque esse acordo ele não estava finalizado, algumas coisas, mas a gente tem várias críticas também pelo fato desse acordo ser sigiloso, mas eles já destacaram que seria principalmente para reconhecer a autoridade do Vaticano e também para o Vaticano ter mais influência na escolha dos bispos. Só que só para dar um exemplo para a gente aqui de como tudo isso, como tem desenrolado essa questão do acordo, Mike Pompeo, que é o ex-secretário de Estado americano, que foi uma pessoa muito ativa na questão de defesa de direitos humanos e fez várias acusações da perseguição religiosa ali dentro da China, ele trouxe, na verdade, alguns dados, ele chegou a fazer vários pedidos diretos para o Vaticano para que eles cancelassem esse acordo. Ele falou que a perseguição religiosa contra católicos estava aumentando dentro da China depois que eles fizeram o acordo. Ele chegou, inclusive, a dar alguns exemplos de alguns católicos chineses que foram espancados porque eles não queriam entrar nessa igreja estatal do partido, porque eles queriam continuar nessas igrejas consideradas clandestinas. E outra questão bem interessante também para a gente entender como tudo isso tem se desenrolado, em 2023, a gente teve um caso onde o Partido Comunista Chinês indicou um bispo para Xangai sem autorização do Vaticano. E um detalhe até interessante foi porque o Vaticano só descobriu dessa nomeação através da mídia. Não é que o regime foi lá e falou para ele, a gente fez uma nomeação, que já seria um absurdo, mas eles descobriram através da mídia. E tudo isso causou bastante comoção na época. 3 meses depois, o Papa Francisco acabou aprovando a indicação desse bispo, muito para tentar manter, de certa forma, ali ainda uma relação com o regime comunista chinês, para tentar manter esse acordo em pé. Mas tudo isso chamou bastante atenção e, detalhe interessante, essa não foi a primeira vez que eles indicaram um bispo sem consentimento do Papa, isso depois que eles assinaram o acordo. Então, só para a gente ter uma ideia de como as coisas têm se desdobrado. Perfeito. Manu, para a gente encerrar, você tem feito a cobertura extensamente a respeito da pauta da liberdade religiosa na China. E agora, no dia 25 de abril, completar-se-ão, então, 26 anos, desde o dia 25 de abril de 99, uma manifestação que houve, que foi crucial também quando a gente fala da história da perseguição religiosa na China, e você vai ter uma entrevista especial, não é isso, com um sobrevivente do regime chinês, cujos pais ainda estão presos. Você realizou a entrevista hoje, está vindo no seu canal, o China em Foco, na sexta-feira. Então eu vou convidar o pessoal a conhecer o canal China em Foco, canal também do Epoch Times, onde a Manu está noticiando sobre China toda semana, vários vídeos por semana. Na sexta-feira vai ter um vídeo especial, quero todo o pessoal de olho, eu mesmo estou ansioso para conferir a entrevista que a Manu realizou. Vou pedir que a produção deixe então o link para quem quiser já se inscrever no canal para acompanhar, e antecipa para a gente, Manu, como é que foi essa conversa, quem era esse dissidente, o que você pode antecipar para a gente brevemente, para a gente já ficar aí de olho aberto para o que vem na sexta-feira. Marcos, então, essa entrevista é realmente uma entrevista muito interessante, sugiro para a nossa audiência ficar de olho, porque a questão aqui é que eu conversei com uma pessoa cujos pais são praticantes de Falun Gong, que é uma disciplina espiritual chinesa, que vem sendo perseguida na China desde 1999. Os pais dele vêm sofrendo essa perseguição ali dentro do país, ele felizmente conseguiu sair do país, ele inclusive conta toda a história de como ele conseguiu sair da China, durante todo esse período, porque desde que ele era pequeno, os pais dele estão sendo perseguidos unicamente por praticar essa disciplina espiritual, o Falun Gong. E daí ele me contou todos os detalhes, ele tem feito vários apelos nos últimos anos para a comunidade internacional, porque o pai dele até hoje ele está preso, sofreu tortura, sofreu todo tipo de coisa, e ele comentou sobre como ele teme pela vida do pai dele, que está preso, a mãe dele já chegou a estar presa também, mas por conta de toda essa movimentação que ele tem feito no cenário internacional, inclusive fez vários pedidos para congressistas europeus para ajudarem eles a libertar os pais dele da prisão. Ele conseguiu soltar a mãe dele foi liberta. No entanto, o regime tem feito várias
intimidações, digamos assim, tanto com ele quanto com a mãe dele. Eles chegaram a bater na casa da mãe dele, fazendo várias ameaças, dizendo que se ele não parasse de fazer essa conscientização sobre a perseguição do regime chinês, que então, né, eles poderiam fazer alguma coisa contra a mãe dele. É uma história muito, muito interessante, e é muito importante a gente ter essas histórias, porque são histórias reais para a gente compreender o que acontece ali dentro. Quando a gente fala de perseguição religiosa, é tão complicado para a gente imaginar e entender que tudo isso seja verdade, que esses testemunhos de pessoas que estão vivendo isso, uma pessoa que está tentando tirar os pais dele dali, não permitir mais que os pais dele sofram essa perseguição religiosa, é muito importante para a gente entender que essas histórias são reais. Então, entrevista com uma fonte primária vindo na sexta-feira, eu falei que era uma data especial, esclarecendo o dia 25 de abril de 2020, melhor dizendo, de 1999, foi quando praticantes de Falun Gong, depois que começaram as primeiras prisões de pessoas que praticavam essa fé na China, se reuniram para fazer um apelo na frente do Junanhai, que é o equivalente à Casa Branca, ao Palácio da Alvorada, é a sede do governo chinês em Pequim. Eles se reuniram lá para pacificamente, ficaram de pé em volta e fizeram fila para assinar petições pedindo que o governo reconsiderasse. Na China é assim que se faz em tese um protesto. Você vai até o lugar, uma espécie de cartório, e escreve lá qual que é a sua preocupação e manda um papelzinho. Eles fizeram então uma fila que deu a volta na quadra para aquilo lá, e dali em diante, 3 meses depois, começou a onda de perseguição religiosa, primeiro contra o Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa, depois cristãos, muçulmanos uigures, advogados de direitos humanos, caíram nesse balaio da onda, onde o regime se tornou novamente muito restritivo com religião desde 99. Sexta-feira, vindo então no canal China em Foco, tá no chat ao vivo, todo mundo se inscreve. Muito obrigado pela participação, Manu. Muito obrigada, Marcos.